Boa noite, irmãos. Sempre é uma alegria poder estar com os irmãos. De fato, é uma grande alegria poder participar das festas anuais, né? Na igreja. Mas esse ano, particularmente, assim que na providência divina, antes da viagem em Recife, entrou em lockdown e a igreja, a gente ficou procurando um lugar para adorar a Deus, mesmo no lockdown. Então a gente encontrou lá um lugar numa região chamada Aldeia, que fica numa serra, mais ou menos a uns 15 quilômetros da cidade, dentro do mato, nem celular pega. Então a polícia não podia achar a gente ali. E nós fomos para lá e cultuamos ao Senhor, e eu não podia realmente deixar a igreja naquele momento ali, eu precisei ficar. E na providência divina, naquela semana eu peguei Covid, né? E fiquei ali 15 dias de molho, né? Passei um domingo, no segundo domingo já voltei a pregar, graças a Deus, já estava recuperado, a recuperação foi boa, o olfato voltou, o paladar voltou. Então eu disse que a única pessoa, não foi na pandemia, foi no Covid que engordou, foi eu. É um negócio inacreditável. Todo mundo emagrece. Na pandemia você engorda. Eu emagreci na pandemia, mas no Covid eu engordei. Coisa de cinema. Mas foi bom porque podemos organizar as coisas na igreja, e agora a cidade está abrindo de novo, os cultos voltaram a ser regulamentados, né? E a gente pode agora voltar para o nosso lugar de adoração, mesmo com as restrições ali ou lá, mas está sendo retornando. E então foi quando Deus abriu a porta e foi perfeito, porque agora, domingo passado nós ordenamos os presbíteros, 15 dias atrás ordenamos os presbíteros, foram eleitos 4 presbíteros na igreja, agora nós temos 7 diáconos e 5 presbíteros, e aí a igreja fica mais organizada, tranquila, e eu pude sair com mais tranquilidade. E quando eu estava chegando no aeroporto, eu recebi ligação de um diácono da igreja me convidando para ir para a praia, Muro Alto. Falei, que momento oportuno, o irmão me liga, né? Falei, mas a minha alegria é ver minha família se divertindo. Liga para minha esposa, né? Acabei de ligar, nós chegamos na praia aqui, ela e os meninos. Falei, como é bom ver a família se divertindo quando a gente trabalha, né? Sempre é bom. Mas assim, graças a Deus, está tudo ok, a família está bem, e é bom ver os irmãos, rever os irmãos sempre, é muito bom, ver a bondade do Senhor, né? A igreja crescendo, pessoas que eu nunca vi. Então assim, as mesmas pessoas indicam que a igreja está sendo preservada, novas pessoas significa que ela está viva, né? Está frutificando, está crescendo. Então, não apenas Deus tem preservado a igreja, mas tem dado vida à igreja. Isso é muito bom, e eu me alegro com o crescimento que Deus tem dado aos irmãos também. Hoje eu vou começar a falar sobre inimizade. Esse é um tema tão difícil, né? E que às vezes a gente tem dificuldade de lidar, particularmente, esse é um tema difícil para qualquer pessoa, né? Pastor, presbítero, no casamento, esposa, né? Filhos, um pai, e o pior de todos, a nossa relação com Deus. Talvez seja a maior de todas as dificuldades quanto à inimizade. É uma luta que passamos recentemente com um casal da igreja, que infelizmente terminou em divórcio depois de muita luta e conflito. E eu lembro que uma das coisas que eu escrevi antes do divórcio desse casal foi que ele precisava entender que ele era um pacificador. Foi para isso que Deus chamou, como pacificador ele era aquele que tinha sido apaziguado, porque havia uma inimizade insuperável entre ele e Deus, que foi resolvida na cruz do Calvário. Então não há amizade, relacionamento que Deus não possa restaurar nesses termos, né? Não há inimizade que não possa ser
desfeita em Cristo, nesses termos, né? E que ele precisava cumprir esse papel, mas infelizmente não deu ouvidos. Isso é uma coisa que tem em mim mexido um pouco comigo nesses aspectos práticos como pastor, né? Então eu queria pensar um pouco, voltar na origem de Gênesis, e a gente pensar um pouquinho sobre esse tema no decorrer do nosso estudo. E domingo eu quero encerrar, se Deus nos permitir, pregando no texto de Paulo aos Coríntios, quando ele trata sobre ele é aquele que vai apresentar a igreja de Cristo a ele sem defeito, e como é que o trabalho pastoral na pregação, né, nós podemos resolver a maior de todas as dificuldades, que é a inimizade no meio da igreja. Esse vai ser o foco nesse texto lá, a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Certo? Vamos abrir as escrituras, irmãos, Gênesis capítulo 3, verso 15, o texto bem conhecido nosso, né? A partir dali a gente vai começar a nossa jornada. Gênesis 3,15, ele diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Eis, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Vamos orar ao Senhor. Senhor bendito, nós clamamos a tua bênção e misericórdia sobre nós quando nós abrimos a tua palavra, Senhor, para ouvirmos a tua voz, e nós te pedimos que o Senhor venha falar conosco de maneira poderosa, de maneira pessoal, a fim de que a glória do Senhor se manifeste, a fim de que a igreja seja abençoada de maneira direta por tua palavra, Senhor Deus, pelo teu Espírito. Ajuda-nos, nós precisamos de ti. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Interessante que a primeira vez que essa palavra aparece na Bíblia, aqui em Gênesis 3, verso 15, a palavra inimizade, né? E ela é colocada por Deus. Veja que coisa interessante, porém inimizade, né? É a primeira vez que ela aparece e é Deus dizendo isso, porém inimizade. E essa inimizade é colocada entre dois grupos básicos, né? A descendência da mulher e a descendência da serpente. A semente ali é a descendência, mas de alguma maneira é também uma pessoa, porque fala que ele vai ter o calcanhar ferido e a cabeça da serpente será esmagada. Apesar que a palavra hebraica é exatamente a mesma, para ferir e esmagar, exatamente a mesma palavra. Então, um vai dar um golpe no calcanhar, outro vai dar um golpe na cabeça. Essa imagem clara, a mesma palavra, não, traduz diferente, mas a palavra é exatamente a mesma. O sentido claro, não é que o golpe na cabeça ele vai ter consequências mortais e diferentes no calcanhar, que necessariamente fala do sofrimento, mas não fala da conquista e da vitória, né? Haverá um dano, mas não haverá conquista, enquanto que ferir a cabeça não é só um dano, mas uma conquista. A parte que tem a cabeça ferida vai ser morta, vai perder, vai ser derrotada. Mas por que a inimizade é colocada aqui? Por que a inimizade é colocada aqui? Então essa é a origem de toda a inimizade, certo? A origem de toda a inimizade está na nossa inimizade para com Deus. Esse é o grande ponto. Antes de Deus perguntar para Caim, onde está teu irmão? Ele perguntou para Adão: Adão, onde estás? A primeira grande pergunta técnica fala de uma relação do homem para com Deus. A outra pergunta diz respeito ao homem para com o próprio homem. A inimizade posta entre Caim e Abel, que levou à morte de Abel, ela nasce exatamente dessa outra grande e profunda inimizade entre Deus e o homem, que é colocada aqui no texto. Eu porei inimizade entre eles. Agora, por outro lado, a solução de uma inimizade, entenda como é interessante,
há uma inimizade posta entre a serpente e a descendência, a criança e a descendência, é que esse tipo de inimizade nunca vai ser desfeito por um mero acordo. Não vai ser possível isso, até porque nós vamos perceber que é da natureza do problema com Deus que a inimizade é estabelecida. A inimizade, ela não é racial, ela não é porque o diz assim, veja, você é negro, outro é branco, outro é amarelo. Então as pessoas tendem a colocar problema na cor para ter inimizade com o outro, mas o problema não é esse o problema. O problema, tanto é que não importa a tua cor, desde que você preencha a narrativa de que eles querem. Se você veja, você tem na televisão coisa absurda, por exemplo, um branco chamando o negro ele é o que eles chamam de branco supremacista, não sei como essa ideia, né? Ele dá supremacia branca. Veja que coisa, a cabeça da pessoa que tem a cor negra, porque tem uma visão diferente da dele, o branco chama o negro de ser aquele indivíduo que pensa como aquele que tem a supremacia sobre os outros. Não é a cor que importa, é o que você pensa, é o que você crê que está em jogo. A inimizade, ela está nessa natureza, ela não está na natureza externa tecnicamente. Ora, eu não digo com isso que não há problema racial, não estou dizendo isso, eu estou dizendo que a natureza do problema não é esse. O nosso problema com o outro é mais profundo. O nosso problema com o outro é a nossa inimizade para com Deus. A primeira grande inimizade é a relação do homem com Deus. Essa solução determinará a solução de muitos outros problemas. Eu diria de todos os outros, sem dúvida alguma. É a partir dessa primeira solução que funciona. Não é à toa, irmãos, que os 10 mandamentos começam com a primeira tábua da lei falando sobre a nossa relação com o nosso Redentor e Senhor, e a segunda tábua da lei fala da nossa relação com o próximo. É porque eu devo amar a Deus acima de todas as coisas, adorá-lo como ele prescreve na palavra, não tomar o nome dele em vão, adorá-lo no dia que ele ordenou. Esse é um princípio básico, né? Então, sempre essa relação com Deus, ela tem esse ponto. Veja a oração do Pai Nosso. A primeira parte da oração é, né, o Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Aí depois o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, não nos deixe cair em tentação. Você entende? Então, a primeira grande relação é com Deus, na oração, na lei e na própria criação. Porque o problema essencial do homem não é o outro homem, é problema com Deus. Aí todos os outros problemas com o homem se manifestam por causa desse problema. Adão não matou Eva, ele comeu do fruto que Deus proibiu de comer. Mas depois Caim matou Abel. Essa foi a primeira grande manifestação da inimizade, né? Como ela está revelada no texto. Por que é tão interessante isso, irmãos, nós notarmos? Parte do princípio que quando Deus cria o homem e a mulher, Ele os cria para um fim muito claro, um projeto direto de glória, de louvor, de procriação, de expansão. E a partir da queda, cada um vai procurar o seu caminho, cada um vai buscar a sua glória, até que chega o momento da Torre de Babel, que eles vão construir uma torre para o seu próprio louvor, para o seu próprio nome, porque a partir dali o que se busca é exatamente a satisfação da sua própria vontade. Mas Deus criou o homem para um propósito muito claro, a glória dele e o bem do próximo. A glória dele e o bem do próximo. Está designado isso de tal maneira que, não havendo inimizade antes da queda, não porque a palavra só surja na queda, mas porque não havia inimizade. Por que não havia inimizade, irmãos? Porque Deus falava com Adão, e Deus, ao falar com ele no tempo determinado, ele era ouvido e havia ali diálogo entre eles. Quando você lê, por exemplo, Gênesis no capítulo 3, preste bem atenção nisso, no verso 7 e 8, veja só o que o texto diz assim:
depois da queda, né? Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Perceba um detalhe, essa expressão, quando eles ouviram a voz do Senhor. Essa palavra hebraica traduzida por voz, não significa que Deus vinha falando. Uma tradução possível era quando eles ouviram o som do Senhor. Aquele som que era alegria na alma de Adão. O Senhor está chegando, o Senhor está presente. Passou a ser pavor para ele. A inimizade se revela de tal maneira que a presença de Deus me traz medo. Essa figura, quando eu ouvi a voz do Senhor, eles se esconderam. Esse som que se aproxima, eu lembro de Levítico capítulo 26, um texto bem rico, em que Deus mostra ali a disciplina sobre Israel por causa do pecado que não vai se corrigindo, e ele vai dizendo: eu vou então punir dessa maneira. Aí se eles não se arrependerem, eu vou aumentar a dose da punição, eu vou aumentar a dose. Ele vai no capítulo 26 até o final do capítulo, até o momento que ele diz assim: vocês vão, quando uma folha cair, o som da folha quebrando, diz o texto, vocês correrão como quem foge de um exército, por causa do medo que vocês terão. Esse pecado, essa manifestação dessa inimizade para com Deus, ela se revela agora que a presença de Deus, ela já não gera no coração do homem o desejo de servi-lo, mas o desejo de se esconder, de fugir. Não há mais nenhuma relação entre eles nesse tempo. Primeira coisa que você percebe na queda, e por que isso acontece? Por que eles temem e se escondem? Ele vai explicar no verso seguinte. Veja o que ele diz no verso seguinte, diz assim: e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Lembre-se que o último verso, o capítulo 2, encerra com essa declaração: ora um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Agora é descrito aqui que ele diz: porque eu estava nu, eu tive medo e me escondi. A inimizade, a minha quebra de relação com Deus, ela gera medo do Senhor de tal maneira que a presença dele é juízo, não é misericórdia, não é graça, não é bondade, é medo, é pavor. E a segunda é que nessa inimizade você vai encontrar uma maneira de se esconder, de se esconder dela. E aí você vai primeiro buscar cobrir a sua própria vergonha. Você vai procurar cobrir a sua própria vergonha. É a tentativa de redenção pela própria força, pela própria mão, não é? Tem casos interessantes no pastorado que a gente se depara, que é bem intrigante. Por exemplo, pessoas que de alguma maneira, como cristãos, entram em depressão, e você ouvir falar que pessoas que querem se cortar, que querem se punir cortando, com coisas assim estranhas, E então chega para você um jovem, um irmão da igreja, com a mão toda cortada, depressão profunda, sem conseguir dormir. E você escuta o que ele tem para dizer, ele fala muita coisa e explica tanta coisa, e aí você começa então a mostrar para ele, à luz da Escritura, que o que ele está fazendo na realidade é substituindo o sacrifício de Cristo pelo dele.
Então, para que você quer se ferir se Cristo foi ferido por você? Para que você quer morrer se Cristo morreu por você? Como é que eu resolvo o problema da dor que eu não posso suportar? Jesus disse: todos vós estáis cansados, sobrecarregados, vinde a mim, eu vos aliviarei. O caminho, exatamente, o Senhor não diz assim: faça isso, cumpra a lei, reze isso. Não tem nada disso na Escritura. O Senhor diz: aproxime-se de mim, venha a mim. Não, aqui não tem um mandamento dizendo você tem que cumprir isso, fazer aquilo e acrescentar dor em cima de dor. Não, o Senhor apenas diz: venha a mim. Aí você procura outro caminho para aliviar a sua dor. A dor no corpo, o corte, o sofrimento. Aí ele disse: você quer morrer, é porque você está muito vivo. Você está muito vivo, por isso você quer morrer. Você tem que morrer de fato, você não morreu ainda. Porque o dia que você morrer de fato para o mundo e para o pecado, você vai viver para Deus. E a vida não é sua, é dele. A vida que eu vivo já não me pertence. Já não sou eu quem vive, é Ele que vive em mim. E aí, quando você estiver morto dessa forma, você não vai viver mais para essa vontade. É natural no homem tentar a redenção quando ele se aparta de Deus. O corte, o sofrimento é parte desse processo. Eu mesmo me faço passar pelo sofrimento, como se o sofrimento de Cristo não fosse suficiente para arrancá-lo da dor mais profunda da alma. A inimizade está posta, o medo entrou na alma, eu me escondo do Senhor, a voz dele que era prazerosa agora me causa pavor. E você vai ver isso. Eu tinha um jovem na igreja que foi disciplinado porque namorando com uma moça descrente, chamamos, exortamos, ele não quis ouvir e nós tivemos que discipliná-lo. E esse irmão ficava num culto e toda vez que começava a pregação ele saía 6 vezes para ir ao banheiro. Eu estou por 6 vezes assim, era quando eu contava, depois eu parava de contar. Quando Deus começou a trabalhar no coração dele, ele veio ao gabinete conversar comigo. Ele dizia: pastor, sabe por que eu levantava? Porque eu não suportava ouvir a palavra de Deus, ela me feria demais. Eu não aguentava ouvir a palavra dele. Quando ele ouvia o som chegando, o som que para uns é de graça, é de bondade, é de misericórdia, para ele era medo, era pavor. Porque o pecado me faz fugir da presença de Deus. O pecado quer me fazer esconder, ele quer criar uma solução redentiva para o meu problema. E aí eu com a minha mão faço uma vestimenta para mim, me cubro e acho que está resolvido o meu problema. Você percebe como esse problema aqui da inimizade com Deus vai gerar um problema de relacionamento com Deus tão profundo, que eu tenho uma maneira de me redimir, que eu tenho uma maneira de me perdoar, que eu tenho uma maneira de viver, eu tenho uma lei própria. E essa verdade só me leva para o fundo. E se você fosse descrever, quando o Senhor chama o indivíduo para a salvação, ele pergunta: Antônio, onde estás? Ele diz: Senhor, eu tenho andado escondido, porque eu tenho ouvido a tua voz e estou com medo. E aí, irmãos, a gente vai se afastando de um jeito. A inimizade criada dessa maneira, ela leva você para tão longe, e você diz assim: meu Deus, eu não posso voltar. Onde eu estou, não tem mais como, eu não tenho o que fazer. Então é melhor me entregar os meus desejos, embora. Aí a voz do Senhor não é: venha, faça isso, retome isso, resolva aquilo. Não, é:
Você está cansado e sobrecarregado, volte a mim, venha a mim. Não tem nada mais. Você se apartou de mim, volte para mim. Eu vou aliviá-lo. Porque eu criei uma maneira tão justa de viver para poder viver longe de Deus, que eu preciso ser perfeito para poder voltar para Deus de alguma maneira, enquanto o Senhor diz: se você está cansado, venha a mim. A inimizade, a principal delas, está estabelecida. Perceba como João vai fazer isso de maneira tão gloriosa na primeira carta dele. Eu queria que você abrisse comigo, por favor. 1 João capítulo 3, por favor. 1 João capítulo 3. Verso 1. Diz assim o texto sagrado, irmãos. 1 João 3, versículo 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Veja que associação João está fazendo aqui. Perceba que a grande surpresa, a grande expressão de exclamação, de surpresa, de glória de João é: veja com que grande amor Deus nos amou. Você entendeu o estado que nós nos encontrávamos, e você não foi justificado apenas, você foi adotado. Entende? Você não foi apenas perdoado, não, você foi trazido para a família dele. Então não é apenas um juiz que declara num tribunal que você é inocente. É um pai que lhe recebe em casa como filho. Uma coisa diretamente associada à outra. Não é porque você foi justificado que essa gloriosa verdade se manifestou. É porque você é filho. E aí veja a conclusão dele imediata, uma implicação direta. A ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, veja, por essa razão, o mundo não nos conhece. Por quê? Porquanto não conheceu a Ele mesmo. O problema do mundo com a igreja é porque não conhece a Deus. O problema do mundo com a igreja não é por causa da igreja simplesmente. É quem nós conhecemos, é com quem nós nos relacionamos. Com que padrão nós vivemos. E nós não vivemos para nós mesmos, nós não andamos para fazer a nossa própria vontade. A inimizade foi resolvida. Aqui ele está dizendo: o mundo não conhece a Deus, por isso o mundo não nos conhece. Se você parar para prestar atenção como é que o mundo vive, ou melhor, como é que a igreja vive, lá no verso 10 você vai entender a diferença do mundo para a igreja. Veja, ele diz assim, no mesmo capítulo 3, ele diz assim, ora, no verso 2, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Então ele diz, olha, é grande coisa o que Deus fez, nós somos filhos, mas ainda não se manifestou o que nós haveremos de ser. Tem mais alguma coisa? Nós seremos como Ele é. Porque nós seremos como Ele é. Você lembra da serpente lá em Gênesis que disse: vocês serão iguais a Deus? Como uma verdade pode ser usada contra a verdade? Como é que você usa uma expressão para combater a própria verdade? Vocês vão ser. Nunca Deus pensou diferente para o povo dele, senão isso aqui: vocês vão ser iguais a mim, semelhante a mim. Como? Quem sou eu?
Como é que vive aqueles que têm harmonia com Deus? Aí presta atenção como vivem. Veja o verso 2 ainda no final, ele diz: ora, sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Você lembra? Adão ouviu a voz dele e ficou com medo. Nós vamos vê-lo em Cristo. Nós não vamos ficar com medo. Nós vamos nos render em louvores eternamente a Ele. Nós não teremos pavor, porque o trono da justiça se transformou no trono da graça e da misericórdia. E o que eu devo ser agora? Veja o verso 3 e 4. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Como Deus é, o que Deus é, segundo João, Ele é puro. Como nós seremos puros? E como é que vive aqueles que serão como Ele é? Viverão na pureza, lutando para viver uma vida pura. Porque eu sou filho, eu vou parecer com Ele. Vocês vão ser iguais a mim. Mas não é porque vocês vão ter poder de criar, não. Nem vão ter poder de criar leis autônomas e vocês vão viver segundo a sua própria vontade, como a serpente disse para Adão e Eva. Não. É porque vocês serão como eu sou, puro. Agora não para aí, veja o verso 7, rapidamente. O verso 7 diz assim: filhinhos, não vos deixeis enganar, porque por ninguém, aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é. De novo o verbo ser. O verbo ser é muito importante, João, né? Ele diz assim: olha, nós somos, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Então, o que nós somos? Já somos filhos, mas nós seremos semelhantes a Ele. E como é que vive aquele que tem essa esperança? Busca viver uma vida de pureza. Por quê? Porque Ele é puro. E como é que pratica? Nós praticamos a justiça. Por quê? Porque Ele é justo. E o que é ser justo, irmão? Veja na sequência do texto, no verso 8: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Aquele que pratica a justiça é aquele que vive para combater as obras do diabo, primeiro na sua vida e no mundo, na sua casa, na igreja. Aquele que pratica a justiça é assim. Mas não apenas isso, veja ainda comigo, irmãos, no capítulo 8, veja, verso 4, ele diz assim, capítulo 4, verso 8, 1 João 4, 8, ele diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Veja como, falando um pouco dos atributos do que Deus é, né? A Bíblia não diz que Deus tem amor, a Bíblia não diz que Deus tem justiça, ou que Ele tem pureza. A Bíblia diz que Ele é puro, que Ele é justo e que Ele é amor, porque o atributo é Ele. O atributo é Ele mesmo. Para que eu possa ter amizade com Deus, entenda, eu tenho que estar unido a Ele em Cristo, a ponto de ser chamado filho, para que pelo mesmo Espírito de Cristo coopere em mim, me faça semelhante a Ele. Como? Puro, justo e aquele que ama. Aí onde ele entra a história de Caim agora, no verso 10 do capítulo 3, ele diz assim, 10 em diante: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Porque a mensagem que eu ouvi desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Perceba a mensagem desde o princípio. João me parece usar a palavra princípio para falar do período da criação. No princípio era o verbo, aí um pouco da eternidade. No princípio criou Deus os céus e a terra, ele usa essa linguagem. Essa mensagem de que nós devemos amar uns aos outros é uma mensagem desde o princípio. Não está declarada isso, mas está implícita ali. Aí João continua: não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Você sabe por que ele matou o irmão? Porque eles eram distintos.
Um era justo e o outro não. Porque um foi reconciliado com Deus e o outro não. Para João isso é tão claro que ele dá um salto hermenêutico impressionante e compara Caim com o mundo e Abel com a igreja. Veja o que ele faz no verso seguinte: irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. A inimizade, o nascimento dela está aqui, porque um foi justificado e o outro não, porque um teve reconciliação com Deus e o outro não. A raiz de todo o problema está na inimizade do verso 15 do capítulo 3 de Gênesis. Eu porei inimizade. Mas aquele que foi reconciliado com Deus não tem a ordenança de Deus de odiar nem o seu inimigo, nem aquele que o persegue. Essa é uma marca do mundo, o ódio vingativo, destrutivo. É uma marca do mundo. O mundo vos odeia. O nosso ódio para com as coisas do mundo e o mundo precisam refletir o princípio da redenção, porque até mesmo a manifestação da justiça e da ira de Deus nesse mundo é esperança de salvação. Jonas sabia tanto disso que não quis pregar que a cidade ia ser destruída por juízo, porque Deus poderia ser misericordioso, compassivo, longânimo, caso eles se arrependessem daquilo que iria acontecer com eles. Até mesmo a manifestação da nossa mensagem de revolta contra o mundo precisa expressar a glória do Evangelho, para que haja esperança até mesmo para aqueles que estão vivendo na cadeia do pecado. O maior problema da inimizade começa com a nossa inimizade com Deus. Daí você vai matar, você vai roubar, você vai destruir, você vai andar segundo os seus próprios prazeres, você vai encontrar uma maneira de se justificar, você vai ser santo segundo a sua própria lei, você vai ser Deus segundo Satanás, que disse: se você comer, você vai ser igual a Deus. E João disse: vocês serão como Deus, semelhantes a Ele, porque vocês vão vê-lo como Ele é. Só que nós queremos ser como Ele é, puro, justo e amor. É assim que nós devemos ser. Essa é a lógica da revelação. A inimizade, ela cria uma barreira tão profunda, irmãos, tão profunda, que há necessidade de um outro pacto para resolver esse problema, porque o pacto que Deus fez com Adão não pode resolver. O pacto que Deus fez com Adão não tem solução para o homem. Por isso que a nossa confissão de fé, no capítulo 7, parágrafo 2 e 3 particularmente, vai dizer assim: que o homem caiu no pecado, caiu da graça, caiu em pecado, melhor dizendo, e por causa da queda ele se tornou incapaz de cumprir as exigências do pacto das obras. Então Deus fez um segundo pacto, conhecido como pacto da graça, porque naquele pacto não havia como refazer a amizade, não havia como restaurar os relacionamentos. É a linguagem de Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, verso 10, quando ele diz exatamente isso. Ele diz assim:
Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. A lei que foi dada a Adão era não apenas obediência por um momento, mas permanecer nela, não apenas em uma ou duas, mas em toda a lei. Aquele que não permanece em tudo que está escrito no livro da lei para praticá-la. Se você quebra a lei, você está debaixo de maldição. E nesse pacto não há registro de perdão, não há misericórdia no pacto das obras. Por isso, o homem que tenta de alguma maneira sair desse estado no pacto das obras é como se ele fosse alguém tentando andar e viver nos escombros de um prédio que ruiu por um terremoto. Você não vai conseguir. Ruiu aquele pacto. Eu não tenho mais como voltar a ter relacionamento com Deus. Por isso, em Gênesis 3,15, imediatamente a promessa daquele que teria calcanhar ferido esmagaria a cabeça da serpente. Ali está posto a única forma de reconciliação. Essa linguagem que Paulo utiliza em Coríntios, na segunda carta de Coríntios, ele diz: reconciliai-vos com Deus. Por que isso? Porque foi quebrada essa relação, e a reconciliação somente por meio de Cristo agora é possível. Não há outra forma dessa inimizade ser desfeita. Toda ação que você fizer nesse pacto das obras não vai poder tirar sua alma da angústia, não vai dar paz ao seu coração, não vai tirar o medo da sua alma. É tão interessante que o medo, que é uma linguagem muito clara no capítulo 3 de Gênesis, é um problema atacado pelo Senhor na sua obra. Lá no capítulo 2 de Hebreus, ele diz assim, no verso 14 em diante, ele diz assim: aquele, porque aí está referindo a Cristo, né? Cristo, na sua morte, destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Aí na sequência ele diz assim: ele não socorre a anjos, mas a descendência de Abraão. Imediatamente ele fala: para livrar os que têm pavor da morte. Agora eu vejo a morte chegando, eu morro de medo. Eu vejo a doença chegando, eu morro de medo. A mensagem que diz que eu vou para o inferno, eu morro de medo. O medo agora é algo que me persegue, até mesmo aos crentes em algum momento, verdadeiramente. Não é porque você tem medo que você não é crente, por favor, não entenda isso. Mas o Evangelho ataca esse ponto. Porque quando eu ouvi a voz do Senhor, eu tive medo e me escondi. Lá vem Faraó e seu exército marchando irado contra Israel, às margens do Mar Vermelho. E a igreja começa a dizer: o Senhor nos tirou de lá para nos matar aqui no deserto. Moisés disse: lá vem a vossa salvação. É diferente. O olhar é diferente. Lá vem a morte. Ela vai me lançar nos braços do Pai. Um amigo meu adoeceu e a chance de ser uma doença grave era grande. Aí ele me disse: se for isso de fato, eu estou bem perto de ver o meu Salvador. Eu não tenho mais medo. Eu escuto a voz dele chegando. Eu não me escondo mais.
eu digo: estou aqui, Senhor, fala comigo. A inimizade trouxe medo. O segundo Adão me libertou do medo. A primeira inimizade a ser resolvida é com Deus. Você sabe por que tanto problema no seu casamento? Porque você se afastou de Deus. Porque você deixou de orar. Você deixou de ter comunhão com Ele. Você deixou de orar com a sua esposa. Você sabe por que você está assim, vivendo com tanto medo? É porque você deixou de contemplar a beleza da glória e da santidade de Deus em Cristo Jesus. Até mesmo os crentes, pela falta de comunhão com Deus, percebem os seus problemas pessoais sendo acrescentados e aumentados dia por dia. Esse mesmo João vai dizer, no capítulo 4, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele diz mais, nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Porque eu fui alvo dessa graça redentora, é que eu posso amar o meu próximo e amar a Deus. Só é possível deixar de amar a Deus e amar ao meu próximo, a minha esposa, meus filhos, a igreja, os irmãos, se Deus deixar de me amar, como Ele não deixa de me amar. O problema está exatamente na minha comunhão com Ele. É só você voltar um pouco atrás e ver. Eu tenho pouco tempo para Ele, eu não tenho tempo de buscar, eu não conheço Ele, eu não temo a Ele. Um colega de ministério que sofreu muita perseguição por parte de outro colega, teve a oportunidade de fazer mal ao colega, não fez. E nós estávamos conversando e ele pagou o mal que ele recebeu com o bem. E aí na nossa conversa ele disse, eu vim entender o que é temer a Deus. Eu não fiz mal a ele, porque eu temia a Deus. Quando há inimizade, Ele chega e eu me escondo. Quando há reconciliação, Ele chega e eu temo. Como Moisés diz em Êxodo 20, Ele colocou o temor no seu coração para que você não peque contra Ele. Quando eu estou reconciliado com Ele, eu o temo e não faço o que eu quero. Eu ouvi a sua voz, eu o temi e não fiz o que meu coração mandava. Queridos irmãos, na nossa caminhada nesses dias, nós vamos traçar alguns problemas frutos dessa falta de comunhão com Deus, e como as nossas inimizades são claramente fruto da nossa inimizade com Deus, ou da falta de entendimento da nossa comunhão com Ele. Amanhã, se Deus quiser, voltaremos e vamos falar mais um pouco de Caim e Abel. Agora, a inimizade como fruto da quebra da inimizade com Deus, o que ela é capaz de produzir.
Vamos orar ao Senhor, vamos curvar nossa cabeça, vamos orar ao Senhor. Nós te damos graças, Senhor bendito, pelo privilégio de podermos ouvir a Tua voz e meditar na Tua palavra. Como nós precisamos da Tua graça, Senhor. Como nosso coração, facilmente pensando na justiça pessoal, justifica as inimizades mais terríveis que temos com os irmãos. Traz reconciliação no nosso meio. Primeiramente, reconciliando-nos contigo mesmo, pelo amor do Teu nome. Abençoa a Tua igreja. Derrama a Tua graça sobre nossa alma. E abençoa-nos no decorrer desses dias, quando iremos meditar nesse assunto, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor.